Então, pessoal, vamos dar continuidade nas operações de fração, né? Vamos falar agora da divisão, certo? A divisão de fração em duas frações ou mais, a regra é esta, certo? A regra geral é esta. Para efetuar a divisão em duas frações, mantemos a primeira fração, certo? E multiplicamos pelo inverso da segunda, ou da terceira ou da quarta, certo? Quando estiver pela frente, tá? Isso quando não se puder dividir o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, que pode ser também, certo? A regra geral sempre vai ser válida, tá? A primeira regra. Estamos aqui algumas ideias, olha. Dividir uma metade para dois indivíduos, certo? Dividir uma metade para dois indivíduos significa repartir uma metade, essa metade, em duas partes iguais, certo? Ou seja, se eu tenho uma metade e vou dividir para duas pessoas, cada um vai receber um quarto, né? Correto? Então, se a gente fizer essa operação aqui, ó, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha, vamos gerar isso aqui uma fração, já que é o nome inteiro, não é isso? Então, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 sobre 2. Então, multiplicando 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, tá? Opa, estou tremendo aqui a mão. Certo, pessoal? A outra ideia, pensemos agora em distribuir duas unidades para cada metade, tá? Duas unidades para cada metade. Então, ao todo você vai precisar de quanto? Matematicamente seria assim, mas essa ideia significa o que, pessoal? Vamos supor que você precise, num ambiente, vamos supor uma sala, você divide essa sala em duas partes, tá certo? E aqui em cada parte você precisa colocar dois elementos, tá? Então você divide essa sala em duas metades, em duas partes iguais. Em cada metade dessa sala você vai precisar de duas pessoas. Então ao todo você vai precisar de quantas pessoas? De quatro pessoas. Então essa é a ideia aqui da questão 2. Então dividir, certo? Dividir isso aqui. Você mantém o primeiro, tá certo? Você mantém o primeiro, 2 sobre 1, vezes o inverso da segunda. Certo? A segunda fração inverte, dá 2 sobre 1, que vai ser exatamente. Opa, deixa eu enquadrar. Que vai ser exatamente o que? Olha, conserva o primeiro, 2 sobre 1, vezes o inverso da segunda, então vai ficar o que? 2 sobre 1 também, e 4 sobre 1, que é 4. Certo? Então, ao todo, a gente ia precisar de quanto? Nessa ideia aqui, tá certo? Distribuir duas pessoas para cada metade de uma sala, ao todo você vai precisar de 4 pessoas. Tá? O 3, distribui 9 unidades para cada terça parte. Tá? Então vamos falar de pessoas também, né? Eu tenho um salão, uma sala grande, divido em três partes, certo? Ó, três partes iguais, e em cada parte eu quero colocar 9 pessoas, tá? 9 pessoas, olha. Essa é a ideia. Eu não estou focalizando, vou focalizar, né? Eu tenho uma sala, olha, divido em três partes iguais, e em cada parte eu quero colocar 9 pessoas, olha, tá certo? Ao todo, certo? Ao todo eu vou precisar de quantas pessoas? De 27 pessoas, tá? 9 mais 9, 27. Então, ao todo eu vou precisar de 27 pessoas para, em cada terça parte dessa sala eu colocar 9 pessoas. Então, é exatamente o que esse exemplo 3 aqui está dizendo, tá? Distribui 9 unidades para cada terça parte, tá? Então, ou seja, 9 dividido por um terço para um terço, tá? Vai ficar 9, mantém o primeiro, né? 9 sobre 1, não é isso? Ó. E multiplica pelo inverso segundo, ou seja, 3 sobre 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27, 1 vezes 1 é 1. Então, 27 dividido por 1 dá 27. Certo? Então, essa é a ideia. Ou seja, a divisão sempre tem a ideia também de distribuir. Olha, o quarto. Se um quarto de um produto custa 5 reais, tá? 5 reais, quanto custa a unidade do produto? Então, tem a mesma ideia, olha. Vamos supor aqui um produto. O que é que a gente vai citar como exemplo? Vamos desenhar aqui agora uma fruta, né? Uma fruta. Uma melancia, talvez, certo? Uma melancia.
Uma melancia. Cada quarto dessa melancia custa R$5. R$5. Certo? Pode ser muito cara essa melancia, mas foi exemplo, veio agora da minha cabeça, certo? Então, ao todo, o que é que vai fazer? Vai ficar 5 dividido para cada quarto, certo? Então, vai ficar assim, olha, mantém o 5, né? 5 sobre 1 vezes o inverso, né? Então, 4 sobre 1, que dá o quê? R$20. No caso, seria o valor da melancia toda, seria R$20. Já cada quarto custou R$5, tá? Então, essa é a ideia da divisão, que é sempre a distribuição. Operacionalmente, quando você tem apenas as frações, sem essa ideia de problema, certo? Você segue a regra geral, certo, pessoal? Conserva a primeira, certo? E multiplica pelo inverso da segunda, ó. Aqui, na multiplicação e na divisão, não tem o MMC, certo? Então, 7 sobre 6, multiplicando numerador por numerador, vai ficar o quê? 3 vezes 7, 21. E 1 vezes 6 é 6. Já é irredutível? Não. 21 e 6 tem um divisor comum, que é quem? 3. Então, 3 dá 7, 6 por 3 dá 2. Olha. Então, certo? Então, a fração irredutível é 7 meios. 1/3 dividido por 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1/3, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que é o quê? 1 meio. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2, 6. Tá aí. 1/4 dividido por 1 meio. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Inverte, né? Isso vai ficar isso, ó. Então 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 1 é 4. Simplificando tudo por 2, são pares, não é isso? Então vai ficar o quê? 1 meio. E assim por diante, pessoal. 3, 2/3 e 4/5. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que é 5 meio. 5/4, aliás. Tá? Então, aqui dá o que? 10. Aqui dá o que? 12. Opa, 12. Vamos simplificar tudo por 2, são pares, não é isso? Olha, tudo por 2 vai ficar o que? 5 e 6. Fração irredutível. Aqui conserva o primeiro, 5. Aliás, aqui eu posso dividir, né? Olha, eu posso dividir 5 por 5 dá 1, olha. 5 por 5 dá 1. Né? Nem sempre a gente percebe isso, tá? Quando é possível dividir diretamente, olha. E se eu inverter também dá no mesmo, certo? Olha, mas eu posso dividir 5 por 5, 4 por 2, olha. Então 4 por 2 dá 2. Então a resposta é 1 meio, olha. Aqui não dá para dividir, então vamos multiplicar pelo inverso, né? 7 terços vezes 9 meios. Invertir, né? Então, dá para a gente dar uma simplificada? Dá, não é isso? Olha. 9 e 3, eu posso dividir tudo por 3, olha. 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1, olha. Então, eu vou multiplicar o quê? 7 vezes 3, 21, e 1 vezes 2 é 2, olha. Então, a fração já saiu irredutível. Ok, pessoal? Então, vou encerrar o vídeo e até o próximo capítulo.